Porque missões, amados, é uma resposta imediata.
imediata que Jesus espera. Jesus chama ele para algo especial, maravilhoso, assim como um dia ele nos chamou. Se nós estamos aqui é porque um dia Jesus de alguma forma nos chamou, e Ele nos chamou para milagre, Ele nos chamou para conversão, Ele nos chamou para uma vida nova. Porque quando o chamado de Jesus acontece, ligado a esse chamado, vem todas as maravilhas de Deus para nós. Porque se você parar um minuto e sondar o teu coração e analisar a tua vida e pensar o que era a minha vida antes de Jesus, antes de eu entender quem era Jesus e o que é a minha vida depois. Eu lembro de um dia, numa célula, o Espírito Santo tomou aquele lugar e foi lançado esse questionamento, e eu disse: se não fui eu, o Espírito Santo, o que era a vida de vocês antes de Jesus e agora? Houve um silêncio geral, ninguém conseguiu se pronunciar, porque era uma vida e famílias todas desestruturadas, brigavam, não tinha entendimento, não tinha amor, não tinha união, não tinha paz. E hoje eles não estão aqui porque eles nos avisaram que estão comemorando o aniversário da primeira criança que aceitou Jesus naquele santo lugar. E hoje eles vivem em comunhão. E hoje eles vivem em união e paz naquela casa, naquela família e familiares. Então, antes de seguir Jesus, antes de conhecer Jesus, fica essa pergunta: quem éramos nós? Quem éramos eu e você? Onde nós andávamos? Esse homem Levi estava sentado na coletoria, cobrando impostos. E se nós paramos para pensar quem era Levi, ele era descendente da tribo dos levitas. Ele era do povo de Deus. E há 430 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, eles tinham continuado a servir a Deus. Mas passou os anos de silêncio, ele era descendente daquele povo e ele não queria mais saber de Deus. Mas Jesus diz: eis que vou à busca, e mandou os apóstolos, os discípulos, disse: vão e buscam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus dá um testemunho para mim e para você: vamos buscar as ovelhas perdidas da casa de Deus. Isso é missões, amado. E Jesus dá um exemplo, testemunho, que quando ele passa e vê Levi, ele sabia quem era Levi. Ele sabia que tinha se perdido da casa de Israel, do povo de Deus, descendente da tribo de Levi, dos levitas da tribo de Levi. Então, amados, nós vemos que Jesus chega e diz para ele: segue-me. E quando ele ouve aquela voz, ele não questionou, ele levanta, larga tudo. Ele teve uma atitude imediata, sem questionar: por que eu tenho que te seguir? O que o Senhor vai me dar? Ele não barganhou, porque ele era um homem rico, cobrava impostos, ele julgava o peso da sua mão, cobrando o próprio povo judeu. E ele não era amado pelo povo dele, muito pelo contrário. Mas Jesus ama o pecador e não o pecado. E nós temos que amar o pecador e não o pecado. Mas Jesus chama ele e ele segue. E quando ele segue, ele não questiona. Porque se nós entendemos hoje, amados, eu pensei muito sobre essa passagem. Pensei muito, o pastor disse assim, lá quando se disse a você, o Senhor, eu não gosto quando ele faz isso, mas ele via a vida espiritual, sobre a sociedade, sobre a minha vida. E aí eu fiquei pensando, quantos hoje, quando são chamados por Jesus, usados, Espírito Santo de Deus, Jesus, ele usa eu e você para buscar vidas, para buscar almas, e as pessoas começam a perguntar: o que eu vou ganhar? Elas se perguntam, elas começam a barganhar: o que eu vou ganhar seguindo quem eu não conheço? Mas se a gente for analisar, há algo especial realmente nesse homem, porque o povo, o Império Romano, ele tinha mais de 200 cobradores de impostos. A gente tinha uma noção, e eu também tinha uma noção, que eram poucos, mais de 200 cobradores de impostos. Jesus podia escolher qualquer um. Isso serve para ele e você me olharmos
ouvimos, como Levi, e o seguimos. Nós decidimos segui-lo. Amém? Então nós vimos que Jesus deixa um exemplo para nós. Jesus olha para aquele homem e diz para ele: vem, eu quero te dar algo melhor. E ele disse um dia para mim, para você: vem que eu quero te dar algo melhor. Vem que eu quero te abençoar. Vem que eu quero te dar poder para pisar em cobras, escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos. Então, quando Jesus chama nós, assim como ele chama Levi nessa passagem, ele chama com algo especial para nós. E se nós seguimos e vamos olhar aonde Jesus foi parar depois desse século, ele foi na casa de Levi, Levi oferece um banquete para Jesus. E a diferença que acontece quando nós tomamos a mesma atitude e levamos Jesus para a nossa casa também é mudada. A nossa casa também recebe tudo que Jesus tem. De repente nós olhamos e pensamos assim: por que demora tanto? Por que ainda não aconteceu determinada situação? Mas a primeira coisa que nós já devemos fazer, nós fizemos. A primeira atitude é seguir Jesus. A segunda atitude nossa, o segundo lugar, é continuar buscando cada vez mais se Jesus levar para a nossa casa, para que a conversão dos nossos familiares aconteçam pelo nosso testemunho, pelo nosso amor, pelo nosso cuidado. E quando eu digo que Jesus ama o pecado e não o pecador, nós temos que fazer o mesmo. Ele está nos dizendo que ele ama o pecador, mas porém ele não ama a iniquidade. Quando nós amamos e orientamos em amor, que alguém tem que tomar o caminho certo, a direção de Jesus, isso é uma missão, mas a pessoa não aceita, ela está querendo continuar na iniquidade. Então Jesus nos ensina aqui que ele ama sim a todos nós. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias, mas não pecamos mais do que o nosso velho homem, a nossa velha criatura fazia antes. Hoje nós olhamos a rumo a Jesus Cristo e vamos para a nossa casa, e da nossa casa nós começamos a olhar para as outras casas, para as outras famílias que precisam de Jesus, assim como nós, um dia a nossa casa foi transformada. Porque fazer missão é levar a transformação para outras vidas através de Cristo Jesus, assim como um dia nós fomos alcançados a alcançar outras vidas. E aqui, amados, eu abro parênteses, porque eu também me pergunto muito, eu sei que nós nos perguntamos: e por que o mundo está desse jeito? Nós chegamos, nos aproximando para mais um final de ano, e vemos assim aquela correria no final de ano, aquela função de compra aqui, faz ali, faz normal, até aí. Mas nós paramos e pensamos assim: tudo bem, tudo isso faz parte da nossa vida, mas por que a gente vê tanta coisa acontecendo, principalmente nessa época? E eu também paro para me perguntar. E aí, eu lendo, estudando, procurando uma resposta de Deus, ele me levou para a resposta e me disse que quando ele chamou Noé para fazer a arca, ele preparou o povo, falou para o povo sabia que aquela arca era para salvar aqueles que creem, tinham fé em Deus, que acreditavam em Deus. Mas o povo zombava de Noé. Aí a gente vai indo assim, que Deus envia profetas, envia Jonas a Nínive, e continua enviando profeta, e o povo continuava em pecado, os inimigos se converteram. Mas o povo de Canaã, o povo de Jericó, quem se converteu em Jericó? Somente Raabe, sua família, ou os amigos mais próximos, que a Bíblia não cita quem, mas cita Raabe e sua família. E aí Deus olhava para essas passagens e ficou analisando, eles também continuavam que nem o povo ali fora, vivendo soberanamente, desligado, mas num mundo em que um dia Deus diz que se aproximará a chegada de Jesus novamente. E quando
Eu vou indo, o Espírito Santo vai conduzindo. Eu paro lá em Apocalipse. E lá em Apocalipse, todos nós vemos que Deus fala, através do apóstolo João, que ele vai enviar primeiro os 7 flagelos sobre a humanidade. E no primeiro flagelo, eu só vou fazer um parênteses aqui, no primeiro flagelo, ele fala que que Deus vai enviar, e são separados ali já o povo dele, os que creem nele e os que não creem. E os que creem são separados e selados pelo poder de Deus. E Deus enviará seus anjos e eles não serão tocados. Então, de repente, nós olhamos ali fora e nós pensamos, eles vivem, eles estão melhores do que nós. Não estão, não. Melhores estão aqueles que aceitaram Jesus, se batizaram e creem que é um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. Quantos nós falamos de Jesus e você não querem saber? A gente se entristece, porque quando a gente vai estudando e vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vê assim, quanto Deus cuida de nós, quanto Deus se preocupa conosco, e Ele não mente em nenhuma das suas palavras. E Ele diz que Ele vai vir buscar o seu povo. Jesus vai descer pelas nuvens assim como subiu. E o que eu e você fizemos ou vamos fazer enquanto nós esperamos essa chegada de Jesus? Nós não gostamos muito dos cultos de missões, mas nós amamos. Amém? Amém? Nós amamos, nós não gostamos. Porque é o momento em que nós refletimos, é o momento em que nós pensamos um pouco mais profundamente sobre o nosso vizinho, sobre nossos amigos, colegas de trabalho, famílias que estão precisando e têm sede desse Jesus. Então, levar a entender que ter Jesus, seguir Jesus, não é somente uma conversão, é muito mais do que a palavra conversão, é conversão de vida, de caráter, de atitude, de vida eterna, é uma nova vida, em todos os sentidos, pelo amor que Jesus tem por nós. Então, a conversão ela não é uma negociação, ela é uma mudança de vida, ela é uma mudança de coração. Então, nós vemos que um dia Jesus escolheu nós, e um dia Ele quer esperar de nós, que nós encontramos outras pessoas. Através de nós, Ele consegue chamar outras pessoas, escolher outras pessoas. Nós vemos pela palavra que Ele teve que usar discípulos, homens, pescadores, usou médico. Lucas era médico. E Jesus chama eles e envia, dizendo que vos envio como ovelhas por meio de lobos. Então nós temos consciência disso. Mas nós precisamos falar de quem é esse Jesus. O que Jesus faz? Ele quer somente que nós falamos. Tem um testemunho de um pastor brasileiro, que até é gaúcho, não mora mais no Brasil, mas é gaúcho, e ele diz que numa dessas viagens dele para os outros países, ele chega e entra num templo budista, e chega e tem um homem lá com aquelas vestes e queimando incenso. Daí ele chega e pergunta para ele, cumprimenta, licença, mas você que chega tem acesso a ele. Há quanto tempo ele está assim? Ele diz que há 18 anos. E nesses 18 anos ele pergunta, o senhor está queimando incenso, essa fumaça para Buda? Sim, ele falava. Ele respondia em inglês. Aí ele fala, e ele te estendeu a mão? Não. Ele abriu os olhos? Não. Ele levantou desse lugar e falou, não. Ele fala contigo, você ouve? Não. Aí ele disse assim, então, eu quero te dizer que tem esses 18 anos, você serviu um Deus surdo, cego, mudo, manco, nas pernas, dos braços, não se movimenta para te alcançar, e um Deus que não fala contigo. E aí ele começa a falar de Jesus. Ele começou a tirar aquelas vestes budistas, aqueles trajes longos, vermelhos que usam, se converteu a Jesus naquele mesmo instante. Então o que nós aprendemos com isso? De que nós temos que apenas falar. Nós cansamos de ouvir que ou não nós já temos. Nós temos que falar. Porque quando Deus nos chamou,
chamar, quando Jesus nos buscar, o que nós levamos na nossa bagagem? É isso. É se nós amamos verdadeiramente a Deus, seguimos a Ele, e as almas que nós ganhamos, o que nós vamos apresentar a Ele? Então nós vemos que Jesus vai para essa casa, os fariseus murmuravam, ficavam questionando a Jesus, vão nos questionar, vão rir, podem rir. Esse pastor brasileiro disse que riu muito deles, zombavam dele. E eu me lembro que logo no início da minha conversão, eu li um livro em que ele falava que ele pregava para as melancias lá no Nordeste, porque no Sul, na época, ainda não tinha jogum, e ele foi para uma jogum em Minas Gerais. E lá ele começa a pregar para as melancias, porque ele tinha vergonha, ele se sentia ridicularizado, ele se sentia sufocado, porque ridicularizavam ele quando ele dizia que ele queria ser um missionário internacional e falar para Jesus a todas as nações. E aí ele começou a ter coragem, ele se escondia e botava as melancias no cabo de vassoura e começava a falar. E me lembrei que eu li um livro sobre o testemunho, a história dele, bem fininho, na época do início da minha conversão. E mexeu muito comigo. E isso serve de exemplo para nós, que pode rir de nós. Às vezes a gente tem vontade de falar de Jesus e a gente se sente preso. Eu não sinto mais isso, dificilmente. Nós não temos que sentir. Mas eu não sou perfeita, às vezes eu sinto. Dificilmente, mas eu preciso me controlar, porque se eu começo a falar, se eu falo alto onde estiver, aí eu acho que eu vou ouvir mesmo, mas não importa. Então, o que nós temos que fazer é somente falar, sabe por quê? Que quando nós recebemos esse poder de Jesus, através do batismo, através de aceitar Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo, somos capacitados e temos o poder para orar, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, e eles são curados. E porque a honra e glória de Deus não é nossa. Então, se você aceitou Jesus, se você é batizado, creia e receba que há em ti um poder de cura, um poder de milagre, uma unção especial para falar desse Jesus. E quando nós falamos de Jesus, é uma palavra com um nome sobre todo nome, e ele opera milagres. E ele começa a nos dar uma unção que nos capacita a falar dele e falar dos seus milagres. E os milagres acontecem. Ontem nós fomos ver a irmã Olga, fez cirurgia. Eu não sei dizer o termo clínico, a gente deveria saber, eu não sei dizer, mas ela teve que fazer toda uma extração do seio. E estava lá, nossa, disse ela falando de Jesus. Ela disse: Jesus, me leva agora, eu estou pronta, eu estou preparada. É um testemunho, amados, porque uma mulher que se preparou para saber que Jesus trouxe ela ao mundo e chegou ao momento em que Jesus vai levá-la. E ela também, como Levi, ela era uma pessoa da casa de Israel que fazia 12 anos que não ia mais para a casa de Deus. E um dia Deus envia, não vou citar, vou entrar para a glória de Deus. Deus envia missionários na sua casa, envia pessoas, envia anjos para trazer ele de volta para a casa de Israel. E ela, como Levi, que é Mateus, se levantou daquela cama. Eu não vou falar fora do pastor, o pastor chegou e disse para ela assim: justo que nem você. E Jesus me levantou, e esse mesmo Jesus vai te levantar. Amém. E ela, como Levi, ela seguiu novamente Jesus e recebeu um milagre. Saiu da depressão, saiu da cadeira de rodas. Então, amados, eu digo para vocês, nós andamos pelos hospitais esses dias, e assim como nós oramos pelo seu Manuel, pela dona Marilda, pela Bia, por tantas pessoas que precisam de oração, nós vimos um caso de o seu Manuel, e Jesus curou, e Jesus vai curar o seu Manuel para a honra e glória dele. Amém? Eu creio nisso. Então, é esse poder que há em ti: expulsar os demônios, curar enfermos.
Missões, amados, é muito além da conversão. Porque se nós aceitamos a conversão, nós seguimos Jesus, e através dessa conversão vem um pacote, que é algo sobrenatural, que muda pessoas, que cura. Porque Ele disse que Ele nos daria o mesmo poder. Nós só temos que usar esse poder. Nós temos que nos apoderar desse poder em nome de Jesus. E operar os milagres para a honra de Deus. Para mudar esse mundo que a gente olha e está assim. Porque quando Jesus lançar o primeiro flagelo, quando Deus enviar o primeiro flagelo, muitas pessoas estejam separadas como nós. Muitas pessoas nos acompanhando. Se nós olhar, amados, é bilhões e bilhões de pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus. Aí nos dias a Bíblia diz que quando todos ouviram, mas tem muitos que já estão ouvindo e não seguiram como deviam, e não seguiram como Dona Olga, e não seguiram como nós a Jesus. Então, amados, missões é um ato de amor. Missões é um ato maravilhoso. A sua convicção, o teu chamado para fazer missões, a tua convicção em Cristo Jesus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser trocada por nada. Porque nada nos pega de surpresa. Ninguém pode mudar o que Deus destinou para você, a não ser você mesmo. Então não mude o chamado, não negocie o seu chamado, não negocie a sua missão. Não negocie por nada. Segue esse chamado de Deus. Segue esse chamado que Deus fala através de Jesus, pelo Espírito Santo para a tua vida. Porque o reino de Deus, amados, ele tem duas situações. Ele é o único, em primeiro lugar, em que não existe barganha, e ele é o único que é eterno, que não tem fim. Então nós estamos no caminho certo. O nosso caminho não terá fim, porque nós iremos para o Pai, para os braços de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, assim, Deus, através do Espírito Santo, falou grandemente comigo a respeito do valor que nós damos à Bíblia. E quando falo em missões, eu gosto de ler, estudar, pesquisar muito. E aí a gente vê, amados, que há países em que sofreram guerra, nós já ouvimos falar isso. Mas há uma situação de uma mulher em que quando ela recebe a Bíblia, ela começa a chorar porque ela diz que na época da guerra, no país dela, tiraram todas as Bíblias e queimaram. Eu não vou entrar em detalhes do país. Queimaram todas as Bíblias. Ela chorava. Há países em que tem uma Bíblia só e que é amarrada com uma corrente e há uma agenda para chegar e ler. E conta-se que num dos salmos, ele estava lendo o Salmo 125, um senhor que estava na hora da sua agenda, e disse que aquele que estava esperando a sua vez há mais de 2 anos, ele viu que ele terminou o Salmo 126 e ia para o 127, e ele falou: não, vai lá para a fila, volta para a fila, espera quase os 3 anos que eu esperei, porque eu estava quase 3 anos esperando para ler o 126. Então, que valor nós damos à Bíblia? Que valor nós damos à palavra de Deus? Porque Deus Pai nos deu 2 coisas pelo amor, por Ele nos ter separado perante bilhões e bilhões, eu não lembro agora o número certo, de espermatozoides que foram separados para nós nascermos. Entre todos eles e nós estamos aqui. E Deus Pai, pelo seu amor, Ele nos deu 2 ofertas. Jesus, e quando foi Jesus disse: vou deixar o Consolador, deixar o Espírito Santo, que é a essência do coração do Pai, e a palavra de Deus. Porque nela, amados, além, nós poderíamos ter ficado só no Novo Testamento, com o que Jesus fez, com o que os apóstolos fizeram, o que Paulo fez lá na frente. Mas Deus, essa palavra dele não se pertence. Porque Jesus não veio para anular nem a lei nem os profetas, mas veio para validar, porque ele foi uma oferta do Pai para o mundo, para nós.
Então, missões é um ato de amor. Não se preocupe, vocês vão repetir. Vocês vão vir. Não se preocupe. Deus diz em quinto lugar para nós. Ele diz assim: você cumpre comigo o que você tem que cumprir, que eu sou fiel sempre serei contigo. Eu cumpro a minha parte contigo. Então, não adianta Deus querer cumprir a parte dele se nós não cumprimos a nossa. Então ele diz: meu filho, minha filha, faz a tua parte, porque a minha está aqui, está preparada. Dia após dia te lançarei, dia após dia eu te darei. Então nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Jesus te dá uma nova identidade através do batismo, através do momento em que nós aceitamos Ele, nos dá uma nova identidade. Assim como Ele deu para Levi passou a se chamar Mateus. Ele dá uma nova identidade, porque Ele chama, Ele batiza, Ele reveste, Ele capacita e Ele envia. Então nós não podemos ser egoístas ao ponto de ver que há pessoas que precisam de Jesus assim como nós precisamos. Assim como um dia nós fomos achados por Deus, nós precisamos achar. Deus quer homens e mulheres ousados. Deus quer homens e mulheres que façam a diferença. Deus quer homens e mulheres que se dispõem a buscar ao Jesus. Que em oração, quando nós buscamos, o céu se abre. Quando nós adoramos, aqui o céu se abre. Quando nós louvamos, aqui o céu se abre. Vocês sabiam que na África, principalmente nas Guiné-Bissau e outros lugares, outros países também, os céus se fecham. Os céus se fecham porque eles adoram mais de 13 mil deuses, mais de 300 mil deuses a lugares. Mas o único Deus que criou eles e aquele país em que eles estão, em que eles vivem, eles não creem. E de repente eu e você devemos pensar assim: nós não temos nada a ver com a África, eles escolheram a Índia, a China, eles escolheram adorar outros deuses. Mas Deus quer, através do seu poder, enviar missionários, e a igreja do Evangelho Quadrangular tem missionários em todos os países. Às vezes eu e você questionamos e achamos que não tem. Tem missionários em todos os países pagando um preço para que aqueles céus de bronze se abram e a glória de Deus desça e comece a operar a diferença naquele lugar. Então, quando nós oramos, quando nós vemos que Pelotas é do Senhor Jesus, quando nós louvamos a Deus, quando nós fizemos missões, quando nós buscamos almas, quando nós buscamos vidas, o céu se abre e desce a glória de Deus. O único, quando eu e você, nós achamos no deserto, nós achamos na situação que Deus chama e mostra Jeremias, o vaso goleiro, mostra o barro, é o único que consegue realmente transformar aquela situação. Tanto no deserto quanto o barro nas mãos do oleiro, é uma transformação individual em que eu e você precisamos passar para recebermos a glória de Deus, para nos vestir desse poder, dessa missão, para nos capacitar. Porque quando nós nos depararmos com situações difíceis, nós vencemos o inimigo, nós vencemos aquela situação de Deus. Então, amados, os céus de Pelotas, os céus do Brasil, eles precisam se abrir, porque todos vocês já ouviram, todos nós já ouvimos, que o avivamento virá pelo sul, que o avivamento virá pelo Brasil. E tem um pastor que testemunha isso, porque ele era americano e ele estava orando e pedindo a Deus: o que eu preciso fazer para salvar os Estados Unidos? E Deus disse assim: o teu tempo já se esgotou. Você esperou muito tempo para falar do meu nome. Você já falou o que tinha que ter falado. Agora ele disse o avivamento. E ele fala do testemunho dele. Ele diz: agora o avivamento virá pela América Latina, pela América do Sul, pelos países hispânicos, pelo Brasil, pela língua portuguesa.
Então, amados, eu arrepio. Deus ainda conta com o meu tempo e com o teu tempo. Ele ofertou para nós a Bíblia e Jesus. Ele quer que nós ofertamos só o tempo. E o inimigo é tão sujo, tão astuto, que ele faz com que nós gastamos mais o nosso tempo nos preocupando com pequenas coisas, com coisas fúteis, supérfluas, porque irmão isso, porque irmão aquilo, porque papapá. Mas nós não somos usados, glória a Deus por isso. Pessoas se deixam usar para chegar e nos tirar do centro da vontade de Deus, e acabamos gastando mais tempo ouvindo aquele tititi de Satanás do que lucificando a palavra sobre Deus. Então, mas o meu tempo, o teu tempo ainda existe para pregar desse Jesus maravilhoso. Aquele Jesus que quando ele entra na casa de Mateus transforma. Aquele Jesus que quando entra na casa da Dona Olga, na casa da Silvia, na casa da Bia, na casa do Leonardo, na casa do Leandro, na casa do São Manuel, na casa de tanta gente que precisa de um milagre. Esse sim precisa de um milagre. E Jesus vai porque você vai. E Jesus vai porque você vai. Ele fala dele. E opera o milagre. Seja o que for que a tua casa precisa, olha para Jesus, crê nele e diz: Senhor, se eu estou no deserto, é o Senhor que me tira. Gente, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus te ama. Senhor, se o inimigo está me usando, é o Senhor que me liberta. Creia nisso. Se a enfermidade é o Senhor Jesus que cura. É esse Jesus que nós precisamos falar. É esse Jesus que quando foi para a casa dele vir, arrancou ele daquele mundo que vivia só pelo dinheiro, pelo poder. E leva o amor, leva a cura, leva a transformação, leva a salvação. É esse Jesus do amor, da graça, do poder que nós precisamos hoje levar para a nossa casa. Esse que opera os milagres, expulsa demônios, que cura enfermos, levanta paralíticos, dá voz ao mudo, dá ouvido ao surdo, dá luz ao cego, lá sura na nação. Esse Jesus está aqui nesse lugar, te libertando, te curando, derramando cura, derramando azeite. A missão dele está fazendo. E a nossa, ele vai ir para a nossa casa, cheio de unção de milagre. Esse Jesus, creia, ele já fez tantos milagres. Para a glória dele, ele continuará fazendo. E não esqueçam que Jesus, todos os milagres, pouquíssimos se compram, em que ele operava e deixava para a glória dele, ou que o poder dele se manifestasse, ele dizia: vai, não contas para ninguém, porque a glória de Deus, aquele que me enviou, e enviou a sua palavra, a Bíblia, para que nós hoje tivéssemos acesso e entendimento de que nós temos a unção, o poder e a graça de Jesus Cristo, para operar os mesmos milagres que ele operou. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, põe a mão no teu coração, estenda a tua mão direita ao céu. Vamos orar ao Senhor. Oh, pela fé em ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, é teu nome, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa unção de milagres, essa unção de poder, essa unção de libertação,
te encher mais e mais. Oh, glória. Ele quer te fortalecer mais e mais. Ele não para ser mais real. Povo escolhido meu. Corpo de Cristo santificado. Aleluia. Eu quero usar os filhos. Faça a diferença nesse bairro. Faça a diferença em Pelotas. Faça a diferença no Brasil. Onde você escolhe. Fala de Jesus. Ele nunca te abandonará. Sim, Senhor. Ele nunca te deixará sem a honra, glória e poder sobre a tua vida. Obrigado, Senhor. Ele envia anjos para te cuidar e anjos jamais deixarão você pelado, estarão te protegendo. Glória, Ninguém glória, roubará a glória, mão de glória. ti. Deixa Jesus te cuidar. Aleluia. Leva Jesus para tua casa. Santo, santo. Vem o Natal aí, vem o Ano Novo, 2017. Leva Jesus para tua mesa. Deixa ele sondar o teu coração. A casa está lá, a sua. Oh, Jesus maravilhoso. Prepara nossos corações. Natal é vida. Natal é vida. É vida em Cristo Jesus. Glória, glória. É vida em Cristo Jesus. É nova vida. Ô, Pai. Nos preparamos. Não esmoreça, não desista. A luta vem para os justos e os ímpios vem. Mas ele te diz: você é meu escolhido. E eu te separei, eu te ungi. Ô, glória. Eu te capacitei. Eu te revesti de poder. E onde tu estiveres, não tenha medo, lembra que eu sou Jesus. Ô, glória. Os inimigos e os demônios batem em retirada. Santo, Jesus habita no teu coração. ô, glória. As doenças batem em retirada, porque Jesus habita no teu coração. Ô, glória a Deus. Nós simplesmente precisamos viver esse Jesus. Ô, Pai eterno. Oh, aleluia. Ô, Santo Vem, Israel. Jesus. Confirma a tua presença Visita mais. nessas casas, nessas famílias. Clama, Senhor, dá um socorro. Muda, transforma, chega de engano, chega de mentira. Chega. Jesus é verdade, Jesus é vida, Jesus é luz. Vamos falar desse nome que é sobre todo mundo. Eu vou chamar o grupo de louvor. Pedir para o irmão Fábio para nós estarmos fechando o culto de missões com o louvor. Sonda-me. Feche os olhos e diz o louvor, sonda-me. Através dele, Jesus vai sondar o teu coração, vai confirmar